Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Renata, bem-vindos ao canal e hoje eu vou trazer para vocês a receita de donuts que também dá para você fazer sonho. Pessoal, para isso a gente vai precisar de farinha, sal, açúcar, fermento biológico, leite, ovo e 2 colheres de margarina que iremos utilizar mais à frente. Eu comecei misturando o leite já morno, pessoal, com um pouco de fermento. Eu não usei o sachê todo porque eu não ia usar muita farinha. Então eu dei uma misturada de leve e já comecei adicionando os outros ingredientes. Lembrando, pessoal, que o sal eu misturei já na farinha para poder não cortar o fermento, que é assim que fala, né? Não queimar o fermento. Aí então misturei o leite, o fermento, os ovos, o açúcar. Eu fui adicionando a farinha, pessoal, aos poucos. Eu gastei mais ou menos 600 gramas de farinha para essa receita. Então é só ir adicionando aos poucos e misturando e olhando o ponto para ver se já está no ponto de sova. Depois que já estava tudo misturado, já incorporado, que eu vi que já estava no ponto de sova, eu desci a massa para a bancada e comecei a sovar. Depois que eu dei uma sovada boa, pessoal, aí sim que eu entro com as 2 colheres de margarina que eu falei. Neste caso, a margarina será responsável pela maciez da massa. Se você quiser substituir por manteiga, pode substituir sim, tá? É melhor, né? Pessoal, esse vídeo ficou um pouco mais longo que os outros, mas se você realmente for fazer a receita, é bom que você assista o passo a passo para não ter erro na massa, tá bom? E gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, deixassem um comentário, um like, é muito importante para mim, pessoal. E de aproveitar para agradecer a todos vocês que já se inscreveram, deixam seu comentário, eu vou estar respondendo cada um de vocês, tá? Pois vocês são muito importantes aqui para o canal, então serão sim prioridades. Esse é o momento que a gente precisa usar um pouquinho mais de força, pessoal. Se você tiver uma batedeira mais potente, pode bater na batedeira também. Como é pouca massa, não vai ficar pesado não. Mas eu acho que na mão é mais prazeroso, né? Então vamos sovar ela aí até conseguir uma massa bem lisinha e depois adicionar a margarina e continuar o processo de sova. Depois que você adiciona a margarina, parece que não vai dar muito certo, mas é só continuar sovando que dá certo sim, pessoal. Fica muito macia. Depois de sovar e fazer todo o procedimento que eu já falei para vocês, eu deixei a massa crescer por apenas 20 minutos, foi o suficiente, porque não é uma massa para crescer muito, e mesmo assim ela cresceu bastante. Porque depois que eu der a modelada nela, eu ainda vou deixar mais uns minutos para ela estar descansando, então não precisa deixar descansar muito depois da sova não. O vídeo, pessoal, ele está acelerado, porque senão ia ficar muitos minutos mesmo e acabaria ficando cansativo para vocês. Então, você sabe, quem já faz pão aí sabe como é que é o processo. Então, é quase o mesmo procedimento da massa de pão.
Como já mencionei anteriormente, depois que terminei a sova, foi só levar ela para descansar por aproximadamente 20 minutos. E tive esse resultado que vocês vão ver a seguir. Cobri aí com um pano de prato, pode ser com plástico também, tá pessoal? Ela foi esse tamanho aqui. Depois, pessoal, foi só abrir a massa e ir cortando e modelando de acordo com o que eu queria fazer. Comecei com os donuts, pessoal. Para isso, eu abri a massa com mais ou menos um dedo de espessura e cortei com um copo mesmo, porque não é todos os utensílios que a gente tem em casa, então eu não tenho um cortador ainda. Cortei com um copo e fiz os furinhos do meio com um bico maior, um bico de confeitar grande. Dá super certo, sempre, não precisa se preocupar com o utensílio não, o copo resolve sim. Parece que 500 gramas de massa é pouco, né pessoal? Mas não, isso me rendeu 12 disquinhos desse de donuts e 7 sonhos. Se você for do tipo de pessoa que tem interesse de fazer para vender, dá para fazer sim. É uma receita que rende e um ótimo custo-benefício, porque os ingredientes ainda não estão muito absurdos assim no mercado, né? A farinha ainda dá para comprar, o leite também dá para usar ou dá para substituir por água se você preferir uma massa mais barata. Então dá para fazer um ótimo fácil venda. Se fosse para vender, pessoal, eu aconselho que seria cada unidade acima de 2,50, daria lucro sim. No final eu deixo algumas ideias de como rechear ou decorar isso aí, tá? Eu havia dividido a massa em duas partes, então agora aqui eu já modelo os sonhos, que é só fazer as bolinhas do tamanho que você quiser. Como eu disse, elas ainda vai crescer um pouquinho. Sempre bom, pessoal, ter um pouquinho de farinha reserva para você tá colocando na bancada, tá? Sempre que precisar, se você ver que a massa tá grudando um pouquinho. Após finalizar a modelagem de todo o restante da massa que eu ainda tinha, pessoal, eu coloquei ela para descansar por mais 10 minutos aproximadamente. Logo em seguida, eu aqueci o óleo no fogo baixo e já comecei a fritura. Antes de colocar cada bolinha de sonho, eu dei uma achatadinha nela com a própria mão, tá? Vocês deixam dourar um lado e depois vira para fazer o outro lado. É assim que se frita para poder ter uma ótima cocção. Um lado e depois o outro, com a massa um pouco achatada para poder cozinhar por dentro também, tá bom? Depois foi só fazer todo o procedimento com toda a massa. O que diferencia muito o nome do outro, pessoal, é esse buraquinho aí e o modo com que se recheia. O sonho, vocês sabem como é feito, ele é aberto, a gente coloca o recheio, e o donuts a gente simplesmente põe uma coberturinha, mas se você quiser rechear também, não tem problema nenhum. Se você for dos mais light, pode também estar assando essa massa e rechear do seu gosto também, não precisa ser só frita não, tá? Fica muito bom assado também. Não é tão gostoso, mas é saudável, né? Menos gorduroso, menos gordura, então é mais saudável sim. Aí, pessoal, os donuts eu simplesmente passei uma cobertura de ganache e joguei um granulado por cima. E o sonho, pessoal, eu recheei com o tradicional creme de confeiteiro que eu mesma fiz em casa. Aquele creme maravilhoso que eu acho que todo mundo já provou na vida. E joguei por cima dele o açuquinha. E nesse aqui eu joguei o granulado. No sonho é o açúcar, que é o clássico, né? Mas o recheio, pessoal, é a preferência de cada um.
esse foi o resultado, pessoal, da nossa receita de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se fizer, me marca no Instagram. Deixe o seu comentário aqui, pessoal. Deixem o seu like. Se inscrevam mais uma vez. Eu gostaria de pedir porque é muito importante pra gente. Para rechear os sonhos, eu sempre uso o bico porque é mais fácil o trabalho, a gente não tem tanta bagunça, tá? Você pode fazer normalmente mesmo, com a colher, não precisa de saco, não precisa de nada, não tem que estar caçando dificuldade não. Só o açúcar que é ideal ter alfineirinha, se você não quiser também não precisa colocar. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e tchau!